Fala então, pessoal, eu vou iniciar um novo projeto. Percebam que eu criei um projeto novo, zeradinho, e aqui eu vou criar o jogo da velha. Nós vamos usar tudo que a gente aprendeu de lógica até aqui e de programação em C Sharp e criar um jogo. Graficamente ele vai ser bem simples, ele vai ter elementos em 3D para a gente clicar, né? Mas a gente vai ter bastante ideias para trabalhar aí na hora da programação, tá legal? Então vamos começar criando o nosso tabuleiro, que vai ser alguns objetos 3D, vai ser um plano mesmo. E eu vou adicionar também um cubo e vou fazer o tracejado do tabuleiro aqui, só usando a escala mesmo, tá? Vou por enquanto desligar a luz para ficar mais fácil de visualizar os objetos, tá? Bom, percebe que o tabuleiro ele tem o plano, né? Padrão ele tem 10 por 10, tá? Então, se a gente adotar cada quadrante como 3 unidades de medida, né? Então a gente teria que andar esse cara 1,5 para cá. Eu poderia duplicar ele aqui, ó, Ctrl D menos 1,5. Vamos deixar todo mundo no 0, o Y. E eu deveria ter arrumado o Z desse daqui, né? É isso aí. Também 0. Então, com isso a gente consegue fazer o tracejado do tabuleiro, tá? Eu vou criar alguns materiais aqui também. Esse aqui vai ser o material, tá? Vamos deixar só tudo maiúsculo, tá? Tabuleiro. Vou escolher uma cor aqui para ele e vou aplicar no plano. Para o tracejado eu vou deixar um preto mesmo, então você pode até duplicar ele aqui, ó. Ctrl D. Esse daqui vai ser preto. Eu costumo não usar nunca preto, né? Usa um cinza bem escuro para você não matar o brilho totalmente, tá? Vamos esconder todo mundo aqui, ó, só desligar os olhinhos aqui. Se você quiser também, eu acho até melhor, já pega todo mundo aqui, Ctrl Shift N, você cria um novo node, tá? E aí você pode pegar todo mundo e jogar ele para dentro aqui. Legal, se eu esconder, já escondi todo mundo aqui. Bacana. Então, até aqui, sem segredo, a gente só criou alguns materiais, alguns objetos. Vamos então criar o X e a bolinha, né? Infelizmente a gente não vai conseguir fazer um tubo aqui, né, para fazer a bolinha, então eu vou usar um cilindro mesmo. Então, né, se a gente quisesse um tubo, a gente teria que importar um modelo e tal, ou dar uma volta aqui, mas vamos usar as primitivas que a gente tem por enquanto. Então essa marcação vai ser um cilindro. É aquele negócio, eu costumo limpar, eu não vou precisar de um colisor aqui, eu posso remover, porque eu só vou clicar sobre o tabuleiro e eu vou adicionar esse cara, não vou precisar verificar colisão, nada. Ele pode até ficar um pouquinho para cima, né, só para dar um... Legal. Vou também criar um material, só duplico esse aqui, mais rápido, e ele vai chamar bolinha, que é o material, e eu vou pôr uma cor aqui bem chamativa para ele, legal. E também preciso do xizinho, o xizinho vai ser também um objeto 3D, que é o cubo. Vamos esconder todo mundo aqui. Na verdade eu preciso do tabuleiro para ver o tamanho dele. Mas o X vai ser isso aqui, ó. Ok? Ctrl V, já gira ele aqui 45 graus, né? Vamos escalonar ele aqui, deixar ele o maior que a gente conseguir. Então Ctrl D, não é Ctrl V, é Ctrl D. Eu mando aqui um menos 45, legal? Legal. A gente já montou o node do tabuleiro. Eu gosto sempre de nomear tudo, tá, pessoal? Então vamos colocar assim, ó. Ok? A gente precisa montar um prefab disso daqui. Porque o que vai acontecer? Esses objetos aqui, eles vão estar fora da cena, né? Eles vão ter que estar aqui na minha biblioteca, na pasta assets, né? Então, o ideal é a gente... Primeiro que é o seguinte, eu já quero que esses objetos sejam adicionados aqui, mas eu quero que ele fique, sei lá, levemente aqui para cima, né? Ele de repente poderia até ter uma animação, não sei. Mas o 0 dele eu quero que seja embaixo do tabuleiro aqui. Então, às vezes como tem esses offsets, né? Tipo, você vai adicionar, mas você quer ele um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado. Enfim, para ajudar melhor, eu costumo... E outro, o objeto ele também tem transforms, tem rotações, alguns, né, tem rotações, tem escala, né?
Então isso nunca é legal para programação. Todos esses objetos aqui, o que eu estou dizendo é que é legal esses nodes terem sempre um pai, porque eles estão cheios de rotação, de escala, né? Então o ideal é assim, você cria um node acima, tá? Então vamos criar dois objetos vazios aqui, ó. Empty, empty. Vou pegar os dois, vou zerar tudo aqui, porque a gente está trabalhando sempre no meio do mundo. Depois a gente tira eles daí. E aí a bolinha é filha desse cara aqui e os 2x filha desse aqui, tá? Então vamos colocar aqui bolinha mesh, x1 mesh, x2 mesh, tá? E aqui a gente coloca assim, x e bolinha. Legal. Então, a gente tem um node aqui. Se você puxar ele aqui, ó, você vai ver que o filho dele, que é o cilindro, né, que eu chamei de bolinha, vai acompanhar. E aqui o xzinho. Tá? A gente tem toda uma estrutura do objeto aqui. Tá? A partir disso, e ele tem material, ele tem transformação, tem nodes ligados, né? Então, a partir disso, o que a gente faz? A gente arrasta eles para a pasta Assets e ele vai criar um prefab, bolinha, pode ver que até o ícone dele mudou, e o X, arrasto para cá também, ele cria um prefab. Isso aqui você pode, por exemplo, exportar e carregar em outro projeto, e ele vai vir com toda essa arrumação aqui, né? Se você abrir o prefab, ó, vem aqui Open Prefab, você vai ver que você pode editar ele e voltar aqui. E se você tiver vários desse prefab espalhados aqui na cena, todos eles vão ser editados, né? Inclusive eu posso agora apagar eles daqui, não vou usar mais eles aqui, e a hora que eu quiser, eu pego um prefab aqui, você vai ver que até o ícone deles é um pouquinho diferente, tá? Ele é diferente do ícone do objeto aqui, né? Mas a hora que eu quiser, eles são um arquivo físico, né? Você vai ver que ele está lá no Finder. Ó, ele é um arquivo ponto prefab. Se você pegar esse arquivo e levar para outro projeto, vem tudo nele, né? Então o que a gente tem que fazer na hora que o usuário clicar em alguém é instanciar um prefab desse na cena. Então eu vou colocar, ele clicou aqui, eu coloco um prefab aqui, depois eu coloco um prefab aqui, depois eu coloco um aqui, e assim a gente vai criando a lógica do nosso jogo, tá? Então isso existe um comando do Unity que você instancia um objeto que está numa biblioteca, você instancia ele dentro da sua cena, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar alguns aqui, eu vou só arrumar a luz também, ó, vamos ligar novamente a iluminação. Geralmente essa luz aqui do sol, ela causa muita sombra, né? Se você olhar do outro lado é tudo escuro, né? Então, geralmente, só para dar uma graça aqui, ó, eu vou apontar uma para um lado, vou duplicar ela, ó, Ctrl D, e aponto para o outro. Né? Você pode, se você quiser, você pode desligar a sombra, a segunda sombra, trabalhar só com uma. No caso, eu vou deixar as duas, ó, em Soft. Legal. Se quiser diminuir um pouco a intensidade de uma delas, colocar uma cor, como é um jogo meio maluco ali, né? A gente vamos colocar uma luz meio avermelhada. E essas duas luzes aqui a gente pode jogar elas dentro do Node tabuleiro, né? Junto com a câmera também. Que aí fica mais fácil de a gente isolar os objetos, trabalhar, né? Então uma luz eu vou deixar ela meio avermelhada e a outra sei lá, outra eu vou jogar um azul aqui só para ficar legal. Aí é aquele negócio, você viaja aí artisticamente do jeito que você quiser, né? E também eu vou pegar minha câmera e vou remover o background dela, eu vou deixar em sólido e vamos pôr uma cor aqui, um cinza bem escuro, tá? Então o nosso jogo vai ficar com esse aspecto aqui. Legal, aí é gosto, aí é visual, né? O importante é a gente focar aqui no funcionamento desse jogo, por enquanto, tá? Mas aí vocês se divirtam aí
arrumando as peças do jeito que você quiser, tá? Legal. Então esse aqui é o nosso jogo montado. Lógico que esses prefabs vão iniciar fora, então eu vou apagar todo mundo, tá? Legal. Então o que a gente precisa antes de começar? O que dá pra gente... Bom, então o que a gente precisa fazer, pessoal? Eu vou criar alguns objetos invisíveis. Entenda o seguinte, eu vou tentar fazer esse jogo com o que a gente conhece até aqui. Pode ser que um comandinho ou outro surja, né? Mas basicamente eu vou tentar usar tudo que a gente conheceu até aqui, tá? Eu poderia, sim, criar um evento que eu clico nesse tabuleiro e ele já me retorna a posição que ele clicou, eu faço uma matemática para dividir isso aqui, mas eu acho muito complicado, então eu vou fazer uma coisa que é muito bem-vinda na hora de se desenvolver os games, que é fazer uma espécie de uma gambiarra, né? Como que vai ser essa gambiarra? Eu vou vou criar um box aqui e eu vou deixar ele com material invisível, e aí ele com material invisível você vai conseguir clicar nele e fazer o que você quiser, tá legal? Ele vai ter alguns boxes separados aqui, legal? E você vai clicar nele e vai fazer o evento. E de acordo com o box que você clicar, ele sabe a casa que você clicou, tá? Eu reconheço que não é assim a coisa mais sofisticada, né? Daria para fazer umas... de outras maneiras. A programação sempre dá para fazer de outras maneiras, tá? Mas no caso eu quero tentar usar o máximo de recursos que a gente aprendeu até aqui, senão muitos vão se perder, vai complicar demais e às vezes a gente acaba não entendendo. E é legal a gente saber se virar com o que a gente conhece também, saber usar bem o que a gente conhece, tá? Então por isso que eu vou chamar de gambiarra, mas é o que rola, funciona e você tem que aprender a fazer várias também, tá? Vamos então criar um novo objeto, um cubo, tá? E eu só vou deixar ele, opa, deixar ele bem próximo aqui à área que ele vai ocupar. Uma escalonadinha nele aqui. Legal. E aí já vamos fazer uma coisa aqui. Esse cubo ele tem que virar um prefab, depois a gente faz isso daí. Mas antes vamos adicionar um script nele. Então eu vou dar aqui um add component e eu vou chamar ele de objeto, vamos chamar assim, ó, de box click. Ou então, que nem eu tinha chamado, acho que hit object. É que hit a galera vai confundir. Vamos colocar assim, ó, box clica, tá? Então, o box clica é o script que quando eu clicar no box, ele só vai... A única função desse script é falar o seguinte: clicou no box 2, clicou no box 1, enfim, a gente precisa ter, cada um precisa ter uma variável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente clicar nele, ele vai falar que o objeto clicou e depois, futuramente, ele vai mandar uma função para um script que vai estar na câmera ou aqui no tabuleiro para executar toda a jogada, tá? Mas por enquanto vamos criar esse script, adicionar ele no nosso objeto e vamos editar esse script. Espero ele acabar de carregar aqui, ó. Que ele aparece aqui do lado, legal. Ele está associado a esse cubo, né? E vamos dar um edit script, esperar o Visual Studio abrir. Legal. Então esse cubo aqui a gente vai ter que colocar vários aqui, colocar 9, mas antes de fazer isso, vamos torná-lo um prefab. Então eu vou chamar ele de cubo clica, tá? Então no caso, se eu pegar ele aqui e arrastar para o editor, ele já vai criar um prefab com todas as propriedades dele e mais o script, né? Só preciso também adicionar um material nele. Vamos duplicar mais um material aqui. Eu vou chamar de cubo click. E por enquanto vamos deixar uma cor aqui bem... deixar um brancão mesmo. E vou associar ele ao cubo. Bacana, então a gente tem aqui nossos materiais, nossos prefabs, o nosso script.
eu acho que é legal nessa hora a gente criar algumas pastas aqui. Então uma pasta vai chamar scripts. Uma pasta vai chamar prefabs. E uma pasta vai chamar materiais. Todas vão estar aqui na raiz, tá? Tudo que é material eu jogo aqui. Os prefabs aqui. E scripts nessa pasta aqui. Legal? Quando você muda o script de pasta, ele tem que dar uma recarregada ali, né, para religar algumas funções e tal. Legal, assim fica mais bem organizado. E agora sim, eu tenho o cubo e eu vou fazer ele virar um prefab, mas... Bom, então eu só vou arrastar ele para cá, para a pastinha prefabs. E o que eu tenho que fazer, na verdade, é duplicar alguns aqui, ó. Vamos dar um Shift D e arrumar ele aqui. Legal? Então, isso aqui é o nosso tabuleiro com as peças, né? É claro que eles vão estar invisíveis, mas legal. Vamos também, só para a gente se organizar melhor, cada uma dessas peças eu preciso renomear elas para eu saber quem é quem, para saber o ID que ela vai ter, tá? Então, vamos organizá-las aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Outra coisa é que essas peças aqui, como a gente usa um array, a gente vai ter que usar um array em algum momento aí. Como a gente usa array, o array ele começa em 0 e vai, no caso, ele teria que ir até 8 aqui, né? Então abandonem a ideia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usem já forcem-se a usar de 0 a 8 a ideia aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então esse não é o 5, esse é o 4, enfim. Então vamos chamar cada objeto pelo nome respectivo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Você pode ir pelo navegador aqui, ó. Cubo 1. Legal? Se quiser organizar eles aqui também, ó. Esse no caso é 0, né? Se quiser organizar eles aqui também, ó, é só ir enfileirando aqui. Então, ó, cuidado para não arrastar ele para dentro do outro node, tá? Para fazer isso. Aqui a gente merece até criar um grupo deles. Ó, cria um empty aqui. Vamos chamar de box clicks. Opa, box clicks. E jogar todo mundo aqui dentro. Então, aí fica mais fácil a gente organizar. Legal? Então, de 0 a 8 são os nossos hits. Eles estão em ordem aqui. Legal, vamos então salvar isso aqui e partir para o nosso script. O primeiro passo é você fazer o evento de clicar em cada um e ele reconhecer. Ah, clicou no 1, clicou no 2, clicou no 3. Para isso eu vou criar um índice para cada um. Vou criar aqui, ó, int público, né? Public int índice, tá? No caso, eu não vou inicializar ele com nenhum número. E a única coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um outro evento, que no caso é o void on mouse, olha lá, up, mouse over. No caso aqui eu vou clicar, eu vou usar o evento quando o mouse estiver para baixo, né? Quando ele for pressionado, ó, on mouse down. Então essa é uma funçãozinha que vai ser chamada quando você clicar sobre o objeto, que é quem está com o script. Então, nesse momento eu quero só que ele imprima, ó, só quero que ele dê um print no índice do objeto, tá? Legal. Dessa maneira eu consigo vir aqui no editor, como o índice é um int público, eu consigo vir agora em cada um dos objetos aqui, ó, 1,
e colocar o índice dele. No caso eu vou colocar 0, legal? Então coloquei o índice de cada um deles. Se a gente der o play aqui, e outra coisa também, quando eu clicar nesses cubos, qual que vai ter que ser o procedimento? O cubo ele tem que sumir da cena, então você pode até apagar ele, ó. Quem que é o comando para apagar? Destroy. Destroy quem? Ó, entre parênteses ele espera que você mande aqui um object para ele, no caso um game object. Quem que é o game object? No caso aqui, ó, pessoal, como esse script já está no próprio Node, né, no próprio prefab, então se você só colocar aqui, ó, game object, já é ele mesmo, tá legal? Ou então é algo do C Sharp aqui, você pode usar a palavrinha this ponto e aí você vai se referir. Quem é this? This é essa classe que ele está aqui, tá? Ó, perceba que eu dei 2 cliques nele, ele até selecionou o nome da classe. Então, todo mundo que estiver associado a essa classe, ele pode usar o this antes. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, this.índice, pode ver que não deu em nada também, tá? O que é o this? Porque às vezes você pode ter uma outra variável dentro de um escopo aqui com o mesmo nome, né? Então, ele se refere à raiz do arquivo, né? Então, no caso, você pode ter o this ou pode não ter também. Eu vou deixar aqui só para vocês saberem algo a mais aí, tá? Então vamos salvar esse cara aqui, vamos executar. O que tem que acontecer quando você clicar? Ele tem que imprimir um número e ele tem que destruir o objeto, apagar cada um dos objetos, né? Então cliquei, olha lá aqui embaixo, 0, 8, 7, então ele retornou o número de cada um desses objetos aqui, tá? Legal, bem legal. Aí alguns vão perguntar, mas Tito, não existe uma forma mais dinâmica de fazer isso aqui, porque você declarou, você teve que vir aqui renomear cada objeto, depois você teve que vir aqui colocar o índice de cada objeto na mão. Se você errar um deles, já vai zoar tudo, né? Não existe uma forma mais dinâmica de fazer isso daqui? Sim, pessoal, existe, só que é aquilo que eu falei, quanto mais eu adicionar programação, mais difícil vai ficar de vocês entenderem. Eu estou tentando usar só coisas que a gente já conhece, que a gente já sabe, que vai ficar mais fácil de vocês, né, fixarem, tá? No caso, eu poderia sim, através da programação, já colocar esses objetos aqui. Eu poderia fazer um for que instancia os objetos aqui, que dá o nome para ele, já dá o índice de cada um deles, né? Porque no caso, se eu precisasse de 1000 casinhas dessa, por exemplo, eu poderia fazer isso, poderia não, eu faria isso programaticamente. No caso, aqui são só 9, a gente ainda, né, por uma questão de entendimento, eu quero fazer mais artesanalmente, mas é claro, se eu tivesse 100 casinhas ou 500 ou 1000, eu faria uma função para posicioná-los e acertar isso aqui, que exige a gente saber mais código e não vem ao caso para vocês não se perderem, tá? Legal. Eu preciso também deixar esse objeto invisível, tá? Como que a gente pode fazer isso aqui? Então, vamos editar o material dele aqui. Se eu pegar a cor do material e trouxer aqui o alfa para o 0, olha o que acontece. Vamos fazer um teste. Eu nem tenho certeza disso, mas na hora da execução... Então, deixa aqui o Rendering Mode em transparente e traz aqui a transparência dele para 0, tá? No caso ele está verde, ó, vamos deixar ele branco. E eu vou tirar também o metal dele, vou tirar o smooth totalmente. Não é 1, é 100, né? Mas legal. Então aqui ele vem de branco.
Ó, o cutout, ele zera todas as composições do shader, tá? Então agora você vai ver que ele ficou, ó, 100% transparente, eu não estou conseguindo ver ninguém, mas ele está clicando, ele está retornando o valor aqui embaixo, tá? Então foi só uma configuração no material. Muda ele, ó. O material ele é um shader standard, cutout. A cor dele eu vou deixar o alpha 0 e branco, tá? E se ele tiver em transparente, ele ainda, na verdade, soma outras coisas do shader. Então ele acaba aparecendo. O cutout ele corta seco o alpha, porém o objeto ainda fica lá. Então é isso que a gente vai precisar, tá? Então legal. Quando eu clicar eu ainda tenho o evento, ó. Cliquei, ainda me retorna o número de quem foi clicado. Legal? Fechou então. Aqui a gente já tem o nosso setup do tabuleiro. Já estamos com o evento de clique, a iluminação. E agora nós vamos começar a programação de verdade do nosso game. Por enquanto a gente só tem esse scriptzinho mesmo, só para registrar o clique no objeto, tá? Aquilo que eu falei sobre não ter que ir lá na mão, né, item por item e colocar o índice deles, eu poderia já que eu já renomeei os objetos aqui, você poderia com talvez 2 linhas de comando fazer isso por código também, associando ao nome do objeto, tá? Então eu poderia pegar um string e, sei lá, dar um replace nesse prefixo, zerar o string e associar ao número. Mas eu não vou fazer isso agora porque vai envolver muito código, mas me ocorreu isso agora também. Mas eu não vou fazer, eu vou deixar esse script dessa maneira aqui. É só o índice exposto, que a gente muda lá na mão, e na hora que você clicar ele vai dar um print e destruir. No caso eu vou até remover esse print daqui, para a gente não ter tanta coisa lá no log, tá? Legal, vamos então criar o script pai aqui do meu jogo, né? Então eu vou criar um novo script nessa pastinha, olha lá, C# script, eu vou chamar de tic-tac-toe engine, tá? Isso vai ser a engine do meu game, e eu vou jogar esse script, espera ele carregar, vou jogar ele no node do tabuleiro, tá legal? Então, assim que o jogo for executado, ele já vai executar esse script também. Vamos editar o script. Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Vamos... Primeiro eu gosto de apagar tudo que não precisa aqui. Vamos rever a lógica do nosso jogo. Primeiro que você só pode jogar 9 vezes. Então você tem que clicar só 9 vezes. Legal. A cada clique que você der, ele tem que iniciar com uma jogada e ele tem que alternar. Primeiro é X, depois bolinha, X, bolinha. E o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esses prefabs aqui e ele tem que instanciar os prefabs na cena. Ele tem que reposicionar no lugar do box que você apagou. Tá legal? Como que a gente vai fazer isso então? Então vamos lá. Primeira coisa, para ele pegar os prefabs, eu vou declarar duas variáveis públicas aqui. Ó, public GameObject x e public GameObject bolinha, tá? Declarei esses dois caras aqui. Eu vou ter que salvar o script e ir lá no editor e associar eles a um prefab, tá? Para ele ser inicializado. Se ele ficar vazio aqui, você vai ver que ele vai reclamar. Então, x no lugar do x, arrasta o prefab para cá. Peraí que não foi. E bolinha no node bolinha. Então eles já estão associados, ele já sabe que o GameObject é esse daqui, tá? Aí a gente precisa de um evento aqui, ó. Vamos chamar aqui uma nova função chamada jogou.
Essa função eu vou deixar ela como pública, porque o que acontece? Eu vou ter que, no evento de clique, disparar um evento para o tabuleiro, e esse evento vai ter que chamar a função jogou. Então como que a gente vai fazer isso? Ó? No tabuleiro, eu preciso, no outro script, aliás, eu preciso que ele reconheça um node da minha cena. Quem que é o node? É o node tabuleiro. Então, primeiro passo, venho aqui no script de clicar e coloco assim, ó, GameObject, tabuleiro, tá? É um node que eu tenho na minha cena. E na hora que eu começar o jogo, eu percebo que ele não foi usado, ele não foi nem inicializado. Eu preciso falar assim, ó, tabuleiro vai ser inicializado com GameObject, isso aqui é uma função também que a gente ainda não conhece, GameObject ponto find e aqui eu posso passar um nome, tabuleiro, tudo em maiúsculo, como no editor aqui, tá? Então o que vai acontecer? O find, ele vai percorrer a minha cena e ele vai achar alguém que tenha esse nome. Você pode usar tanto find ou find with tag, por exemplo. Find with, então, percebam que tem também uma outra função aqui, ó, with tag. O que é o find with tag? Ele vai achar com a tag para quem não lembra, é isso aqui, ó, tag untagged. Ele, na verdade, ele tem uma tag chamada untagged, mas a gente tem algumas palavrinhas aqui. Na verdade, isso aqui é um reconhecimento, vamos dizer assim, que ele demora milissegundos a menos do que o find, porque ele já tem tags associadas, né? Ele reconhece como um ID seria, né? No caso, como a gente não vai exigir um hiperprocessamento, isso aqui não vai ser usado milhares de vezes, eu vou usar o find mesmo e achar o tabuleiro pelo nome, tá? E aí, como que a gente dispara a função? Como que eu disparo? Ele até agora sabe quem é o tabuleiro e ele sabe, a gente sabe, na verdade, né, que o nosso tabuleiro ele tem um componente que é um script, tá? Então, como que eu acesso esse script para achar essa função jogou? Eu venho aqui e falo tabuleiro ponto getComponent, e aí você tem entre, abre e fecha, não, entre o maior e menor que, você tem o nome do componente. Qual que é o nome do componente que eu quero achar? É o nome do script, tic-tac-toe engine, ok? Então com isso aqui ele já associou, ele, na verdade ele não pode fazer nada porque isso aqui não diz nada, né? Ele está num contexto jogado aqui. Mas se eu pegar esse componente e dar um ponto alguma coisa, eu acesso agora as propriedades ou funções desse componente. Lembra que o script é uma classe, não é uma classe? Então eu acesso as propriedades, os parâmetros e as funções desse script, tá? Então no caso aqui, se eu der aqui um ponto jogou, abre e fecha, ponto e vírgula, para falar o final, isso aqui, ó, vai obter o componente script jogou. O componente de quem? Do tabuleiro, que é um GameObject que ele já inicializou aqui. No caso, essa linha eu não quero no início do game, eu quero ela quando o mouse for clicado, né? Então, iniciou o game, iniciou o box clica no caso, né? Ele já inicializa essa variável tabuleiro e na hora que você clicar, ele acha o componente e dispara a função jogou, tá legal? Vamos colocar aqui na função jogou um print, ó, apertou alguém. O node principal do jogo sabe que você apertou alguém. Ele não sabe quem ainda, né? Então, legal, vamos executar isso de novo aqui. Então, cada clique que eu der, ó, apertou alguém, né? Legal. Todo mundo aqui foi clicado, né? E agora, como que a gente sabe quem foi apertado? Agora a gente precisa passar um argumento para a função. Essa função aqui, clicou, jogou, aliás, ela não recebe nenhum argumento.
ela tem que receber um argumento. Quem é o argumento? Quem é o parâmetro? É esse cara aqui, ó, é esse int índice. Então, você simplesmente vai falar assim, ó, int. Eu vou chamar de outro nome aqui. Vamos colocar assim, ó, índice clicado, tá? Então quer dizer que para usar essa função agora, ó, se na declaração dela você falou que ela precisa de um argumento, precisa receber um argumento, então na hora de, vamos salvar isso aqui, ó, você vai ver que ele já vai dar um erro aqui, ó lá, jogou. Por quê? Porque jogou espera, ó lá, um índice agora, um int na verdade. Quem vai ser o int que a gente vai mandar? É exatamente esse cara, o índice, né? Então entre parênteses eu coloco aqui, ó, índice. Já era, sumiu o erro, vamos salvar. E na hora de imprimir, como ele mandou, o que, que aconteceu? Ó, você clicou, ele disparou essa função aqui, passou o índice como argumento para a função jogou, e na função jogou ele vai receber esse argumento. Lembre-se que eu coloquei outro nome de propósito aqui. Ele recebe esse argumento com outro nome. Esse nome ele só pode ser usado dentro desse contexto. Então, no caso, a gente pode colocar aqui, ó, clicou no box mais índice clicado. Percebe que dentro desse escopo aqui, ele se chama índice clicado. No caso, é um int que veio do evento do outro script, né? Legal, vamos executar esse cara aqui então. E agora o que a gente tem que ter aqui é a mensagem dizendo, ó, clicou no box 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? Então, a gente já sabe qual foi a casinha clicada, a gente já tem o índice que foi clicado, né? E a partir daqui, basicamente o funcionamento do nosso jogo está pronto, né? E a gente vai usar essa função aqui, jogou várias e várias vezes, tá? O que eu preciso fazer? Quando você clicar em alguém, você precisa também instanciar um GameObject no lugar dele, né? Então, existe a função aqui, que é o instantiate. Então, quem é o instantiate? O instantiate, quem que ele precisa? Ele precisa de dois argumentos ali, na verdade, três argumentos, tá? Instantiate, o GameObject que você quer colocar, no caso eu chamei ele de X, ele já está inicializado, né? Posso chamar a posição, tá vendo? Transform.parent seria... se a gente colocar aqui um transform do próprio objeto, no caso esse script ele está no tabuleiro, né? Vamos colocar assim, só GameObject.transform. Só isso aqui, ele já vai usar o transform do tabuleiro para posicionar o objeto. Então, quando eu clicar, ó, eles já vieram para o centro do próprio objeto. Instanciou um X ali, vários na verdade, né? Se eu sair aqui do Maximize, vamos executar ele aqui. Só que com a aba, eu vou dar uns cliques aqui. Percebe que cada clique que eu estou dando, se eu vier aqui na aba Scene, você vai perceber que ele foi instanciado em cima do tabuleiro, tá vendo? Já no transform dele, né? Legal. No caso, se você quiser instanciar ele numa posição e numa rotação, por exemplo, você pode usar o transform.position e uma rotação zerada seria quaternion.identity, seria uma rotação vazia aqui, tá? Então agora nesse caso, ó, quando eu clicar, você vai perceber que ele está adicionando agora os objetos na, na cena principal, e não mais dentro do Node tabuleiro, tá? É um pouquinho diferente
Uma coisa é já passar o transform direto. Aí ele já sabe que ele vira filho lá do objeto e o transform dele é zerado. Agora outra coisa é você passar o transform posição e o transform rotação seria, né? No caso, eu nem quero fazer isso, tá? O que eu quero é só passar a posição do objeto que foi clicado, não é? Ele já não está mandando um parâmetro aqui, é só ele mandar 2, é só ele mandar a posição do objeto que foi clicado. Então, na função jogou, eu tenho que declarar um outro parâmetro aqui, ó, vai dar uma vírgula, um outro argumento, né? Então, para chamar essa função agora, você precisa de um int e você precisa de um segundo argumento, que é um vector3. Vector3 é um valor de 3 posições, x, y, z, 3 floats, e o vector3 eu vou chamar ele de posição, tá? Posição só. Então, esse posição ele vai ser transferido aqui para a posição do objeto que vai ser criado. E é lógico, na hora de chamar a função, você tem que passar o índice, vírgula, e a posição do objeto que foi clicado. No caso é isso aqui, ó. This GameObject GameObject ponto transform.position, tá? Então, na hora que você clicar, você passa tanto o índice desse objeto quanto a posição dele, tá legal? Então, esse aqui é o nosso comandinho. Salvei, vamos executar novamente. Ó, cliquei, adicionou ali. Legal? Percebe que ele não adicionou mais no tabuleiro, mas reposicionou ele, né? Bacana. Deixa eu só fazer outro ajuste aqui. Preciso só tirar aquele brilho ali que ficou zoado. Vou tirar o smooth, o brilho da bolinha e do X. Beleza. Pior que não é o brilho, acho que é uma luz que está confrontando com a outra ali. Vamos girar essa luz direito aqui. Vamos deixar 45 e a outra menos 45. Será que dá? No caso ela ficou para cima ali, né? Teria que ser... nessa direção aqui, ó. Legal? Acho que é só uma incidência da luz ali que tá dando aquele tracinho. Legal, porque aqui é a intersecção dos dois, né? Legal. Então já colocamos aqui um monte de X na tela. Não é isso que eu quero também, né? Eu quero colocar um X, uma bolinha. Um X, uma bolinha. X, uma bolinha. Vocês já sabem calcular o que é par e o que é ímpar. Então, é basicamente o que você tem que fazer aqui. Ao invés de instanciar só o X, a gente pode chamar aqui... primeiro a gente tem que falar, criar um contador para as jogadas, tá? Então vamos colocar aqui int rodada começa na rodada 1, tá? A gente sabe que primeira jogada é a rodada 1. Então o que você vai fazer? Cada vez que você clicar, você tem que dar um rodada mais para ele receber, né? E antes disso, você fala assim, ó, if rodada %2 igual a 0. Se você dividir por 2 e o resto for 0, quer dizer que o número é par, quer dizer que no caso é 0, 2, né? Então, essa aqui já seria a segunda jogada, né? Ou então, vamos colocar assim, ó, diferente de 0 para ser a primeira jogada. Então, aqui seria o x,
E o próximo, aí vai depender de quem começa, né? O próximo é a bolinha, tá? Então com isso, salvei, executo mais uma vez. Então cada clique você vai alterando o valor da rodada, né? Na verdade a gente não precisa nem verificar se já foram 9 jogadas, porque como sumiu todo mundo, né? Você não consegue mais continuar jogando, tá legal? Então, com isso aqui a gente consegue alternar as jogadas. Uma hora vai ser um X, uma hora vai ser uma bolinha. Só fique esperto porque às vezes você sai do foco aqui e quando você volta para testar, perceba que a view que está ativa é a que está azulzinha, tá? Às vezes você volta aqui e dá um clique, ó. Ele não contou o clique, né? Agora ficou ativa a game, agora sem o clique conta. Legal, já conseguimos então alternar entre o X e a bolinha. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é criar uma função para verificar se a jogada já foi né? Seria verificar se já ganhou, na verdade. O game ele pode verificar cada jogada, isso daí. Clicou uma vez, opa, alguém já ganhou? Não. Opa, alguém já ganhou? Não. Opa, alguém já ganhou? Já. Então ele para o game ali, né, e fala quem ganhou. No caso, o que a gente poderia fazer, pessoal? Aí, mais uma vez, existem milhares de formas da gente fazer uma lógica dessa, tá? Eu vou usar basicamente o que a gente sabe até aqui, que é um pouco de lógica, comparadores, operadores lógicos, enfim. Você pode especificar, por mais que isso custe algumas linhas de código, mas você pode especificar caso a caso na programação, tá? É lógico, quanto mais você entender de programação, você pode fazer umas funções mais absurdas, aí usar um monte de recursos dos arrays ou o que for, mas no caso eu quero usar uma programação mais simples para vocês irem absorvendo cada etapa aí, tá? O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou perguntar se esse é x e esse é x, o x ganhou. Se esse é x e esse é x, o x ganhou. Se esse for x, se esse for x, esse for x, x ganhou. Eu vou fazer uma série de perguntas dessa e vou fazer dessa maneira a verificação. Então, quando que o x ganha? Quando for x aqui, 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 ou aqui, 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 ou aqui, 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 ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. São 3, 6, 8 possibilidades para o x ganhar e mais 8 possibilidades para a bolinha ganhar. Se não for nenhuma dessas, quer dizer que o jogo deu velha, né? Quer dizer que ninguém ganhou, acabou o jogo, tá? Então, essa que vai ser a ideia da lógica que a gente pode criar aqui, que é criar um array. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um array, vou criar uma lista, e eu vou pendurar nessa lista 1 e 2. Tipo, imagina uma lista de números vazios, que é tudo zero, e aí eu falo assim, quando eu apertar o X, coloca 1 na lista. E a lista, as posições da lista são as posições das casas aqui, por isso que eu iniciei a primeira casa em 0, para a gente não se confundir. E aqui ele vai marcar x é 1, bolinha 2, x é 1, bolinha 2. Depois ele vai fazer uma série de verificações em cima dos índices dessa lista, tá? Então, primeiro passo aqui, eu vou chegar, vou criar aqui um array, esse array não precisa ser público, eu estou na Tic-Tac-Toe Engine, tá? Eu acho que esse script aqui, eu vou até fechar ele por enquanto, porque eu acho que a gente nem usa ele mais. Então aqui eu vou colocar uma lista e eu vou chamar essa lista de jogadas, tá? Então vamos colocar depois de rodada aqui. Rodada já recebeu 1, e aí eu coloco aqui uma lista de números inteiros, então eu falo int, abre e fecha o array,
jogadas. Essa lista eu já vou inicializar ela com um array de 9 posições. O array é entre chaves, tá? De 9 posições e tudo eu vou colocar 0, 0, 0. Ó, 0, 0, 0, 3 vezes. Tá legal? E aí, com isso a gente tem um array tipo vazio. E aí, cada jogada que você fizer, você vai colocar x, 1, bolinha, 2. E só de olhar esse array aqui, só de analisar, você já vai entender que isso aqui é a primeira casa. Isso aqui seria a segunda, tá? Pode até tabular assim. Isso aqui é a terceira, tá? Lembrando que sempre a primeira é 0, então seria a casa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. Para a gente colocar o valor aí dentro, o que a gente vai fazer? Na hora que você colocou o x, você já fala, ó, jogadas no índice rodada, né? Então, aqui que vai rodadas não, né? Na verdade, índice clicado, né? Na posição do array, isso aqui é um array, né? Na posição clicada, quem que eu quero passar? Quem foi jogado, né? No caso eu vou assumir o x como 1, tá? Vamos colocar aqui, ó, x 1 é igual a x, tá? E 2 é igual bolinha. E aí o que você vai fazer? Na posição do array índice clicado, ele vai passar esse argumento aqui para o array. Você vai adicionando 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, tá legal? E vamos fazer também, isso vai ser bem importante, tá? Eu vou criar aqui uma outra função, ó, void verifica jogada. Então, isso aqui é a verificação, porque até aqui você só está adicionando esses valores no array. Se eu mandar ele imprimir o valor do array lá, que no caso é o jogadas, né? Ele não vai imprimir todos os números para mim. Vamos fazer o seguinte, ó, sempre que a rodada incrementar, você fala assim, ó, verifica jogada, tá? Chama essa função aqui. Então, incrementei a rodada, verifiquei a jogada, tá? Se você manda ele imprimir esse array, você vai ver que ele vai imprimir um objeto estranho, tá? Ele imprime, na verdade, o tipo do objeto e não os itens que você tem dentro do objeto. Então, quando eu clico, ó o que ele imprimiu, system int 32, um array, tá vendo? Então ele imprimiu o tipo de objeto que você está mandando imprimir e não o conteúdo desse objeto, tá? Para a gente imprimir o conteúdo, você vai ter que fazer um for, você vai ter que, já fizemos isso, você vai ter que percorrer essa lista e item e imprimir o valor do item, tá? Então, para isso eu vou fazer aqui, ó, for i int i igual a 0 e menor que jogadas.length, que é o tamanho do array, e mais, tá? Então, eu vou mandar ele imprimir quem? Jogadas no índice i, tá? Já que o i vai aumentando. Então, olha o que a gente vai ter lá na hora da execução. Aqui no caso eu vou tirar o Maximize para a gente conseguir ver bem o console. E vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pôr o console aqui. Vamos abandonar essas abas por enquanto. Ó. Que a gente consegue ver o jogo assim, tá? Então eu vou deixar aqui no console
e vou executar novamente. Então, olha lá, dei um clique, ele já imprimiu a lista inteira de novo para mim. E aí você vai perceber, ó. E vamos apagar esse outro log aqui também. Legal, então vamos executar ele novamente. Ó. Perceba que a cada clique que você der, ó, eu vou dar um clique na casa 3, que é a 2, na verdade. Tá? Então na terceira casa, cliquei, olha o que ele imprime, ó, 001, 1 é o X, né? E o resto é 0, o resto não foi mexido ainda, né? E aí eu dou o segundo, vamos limpar aqui, ó, clear, vamos dar o segundo clique. Lembra que o primeiro clique é só para setar, deixar a janela ativa, né? O segundo clique. Legal, então 0, sei que a primeira casa não foi jogada. 2, eu sei que é 2 a bolinha. 1, eu sei que é X, o resto é tudo 0. Então a cada clique que você der, ó, vamos encher todo mundo aqui. Ele está imprimindo o valor de todo mundo. Deixa antes de dar o último clique, eu vou dar um clear, limpei, e aí dei o último clique. Olha lá o que a gente pode perceber. 2, 2, bolinha, X, bolinha, X, bolinha. Então só de olhar isso aqui, ó, você sabe todas as casas como que estão posicionadas, né? Então basta você fazer uma verificação agora, é um simples if que vai fazer toda essa verificação aqui, e aí você vai perguntar se o índice, as jogadas no índice 0 for igual a 2 e as jogadas no índice 1 for igual a 2. Então você vai ter que fazer essa pergunta, vai ficar um if, uma condição lá grandona, mas é simples, não tem uma matemática extremamente complexa, né? É só você ir aos pouquinhos para entender isso daí, tá? Então vamos fazer isso daí. Esse for aqui eu vou deixar ele comentado, tá? Só para o nosso log não ficar gigante. Deixa ele aqui, caso a gente precise. E aí o que a gente tem que fazer é fazer um if e você só tem que tomar cuidado para não se perder no meio desse tanto de chaves e parênteses, tá? Então qual que é a pergunta aqui, ó? Se a lista jogadas na posição 0 for igual a 1, quer dizer que ele jogou um X na primeira casa, usa esses parênteses aqui para não se confundir, tá? Aí eu ponho assim, ó, e jogadas na posição 1 for igual a 1 e mesma coisa for igual a 2. Quer dizer, se a casa 0 for 1 e a casa 1 for 1 e a casa 2, opa, aqui fiz errado, e a casa 2 for 1, quer dizer que ele fez a fileirinha de X ali na primeira fila. Então ele tem que imprimir aqui, ó, print jogador X ganhou. Tá legal? Então vamos fazer um teste aqui, ó, vamos salvar e vamos forçar esse resultado. Então, olha lá, o primeiro é X, né? Então vamos deixar aqui, ó, X, 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 olha lá, ganhou. Beleza? Então com isso aqui eu já defini um resultado. Já fiz uma definição de resultado ali. Preciso, na verdade, usar, agora é Ctrl+C, Ctrl+V pra caramba. Vocês viram que o único Ctrl+C, Ctrl+V que eu dei aqui eu errei, né? Então por isso que é legal a gente escrevendo na manha, assim, né? Escrevendo mesmo, linha por linha. Então qual que é a expressão aqui, ó? Isso aqui é uma única condição, tá? É a condição da fila 1. Se isso aqui acontecer, ou isso aqui acontecer, ou isso aqui, ou na vertical, na vertical, na vertical, ou diagonal, se 8 verificações dessa acontecerem,
o x ganha, na verdade, tá? Então eu vou pegar isso tudo, vou colocar dentro de um parênteses e vou mandar aqui um ou mais uma expressão ou mais uma expressão, o x ganha, tá? Vamos colocar só as três primeiras. Então agora eu não quero a casa 0, 1 e 2, eu quero a casa 3, 4 e 5, 6, 7 e 8, tá? Qualquer um desses eventos aqui, o x ganha, tá? Então cada vez que você clicar ele vai fazer toda aquela verificação de novo. Então vamos forçar agora o x aqui no meio, por exemplo. Ó, x, 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 ó lá, ganhou. Começar de novo, vamos forçar o x na terceira coluna agora, terceira linha, aliás. Ó lá, x, 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 x ganhou, tá? Falta ainda a verificação da vertical e essas duas diagonais aqui. Então, para isso também, copiar e colar com atenção, né? Então, ou esse aqui é na vertical, vamos já copiar, ou esse aqui também na vertical, tá? Então, qual que seria a ideia na vertical? Na vertical são as casas. Vamos lembrar, 0, 1, 2, teria que ser a casa 0, 3 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 3, 6 e assim sucessivamente. Então, essa aqui é 0, 3 e 6. E a outra é 1, 4 e 7. Ou 2, 5 e 8. Tá, vou até pular uma linha aqui pra gente, pra gente entender, né? Pode deixar espaços aqui, não tem problema. É mais pra gente formatar o código. Então, essa daqui é a verificação. Vamos colocar aqui um comentário, ó. Verificação na horizontal. Aí a gente tem aqui verificação na vertical. E aí a gente tem que fazer uma terceira aqui ainda, ó. Opa, faltou um ou aqui também. Legal? Na diagonal, qual que seriam as casas? Ó? 0, 1, 2, 3, 4 e 8. 0, 4 e 8. Ou no outro sentido, que seria 2, 4, 6. Legal? Então é isso mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Às vezes é tanto número que a gente se perde, né? E ficou aqui um parênteses a mais, por isso que ele está reclamando. Ok? Então esse aqui é o nosso if, ó. Ele começa aqui e acaba aqui. Legal? Geralmente tem gente que gosta de pôr a chave logo depois aqui, né? Mas vamos deixar. Aí vai de gosto mesmo. Então isso aqui é toda a verificação para saber se o x ganhou, tá? Vamos fazer então um teste a mais aqui, só para a gente ver se tá rolando. Vamos testar um em cada direção. Vamos pegar primeiro um na horizontal. Então x, 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 ganhou. Agora vamos pegar um na vertical, vou pegar esse aqui do lado. Ó, x, 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 também ganhou. E agora vamos pegar um na diagonal,
também ganhou, né? Legal, então parece aí que a nossa lógica está funcionando. Se eu não perdi a atenção em nada aqui, ela pode ter funcionado, tá? Então agora é mais tratar isso aqui no if else, tá? Se ele passar por tudo isso aqui, ele só está verificando se o x ganhou. Ele precisa agora saber se a bolinha ganhou. É a mesma verificação, você só vai pôr aqui um else, if de novo, e aí você vai copiar esse cara aqui. Eu vou pegar ele, na verdade aqui a chave é para baixo aqui. Preciso depois do if ter a condição. A condição, ó, é esse parênteses inteiro aqui. Eu só vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Porque agora não precisa ser igual a 1, tem que ser igual a 2, tá? Eu não sei se o Visual Studio tem uma forma de substituir isso tudo, mas eu gosto muito de usar o Sublime Text como um editorzinho de nota mesmo. Eu uso ele como um bloco de notas mesmo, tá? Então eu vou colar todo mundo aqui. E no caso eu não quero verificar se a jogada é 1, eu quero verificar se a jogada é 2 agora, que 2 é a bolinha. Então eu só ponho aqui, ó, Command I igual a 1, Alt Enter, percebe que ele dá um cursor em todos ali, e eu ponho só, troco só o 2 aqui, tá? Então é igualzinho, a verificação é a mesma, só que ele está perguntando agora se é o 2, né? Então aqui depois do if é a mesma verificação, tá legal? Só que, vamos tentar tabular isso mais legal aqui. Legal? Então, primeira verificação. Se ele entrar no segundo if e alguma dessas condições der certo, então quer dizer que a bolinha ganhou. Ok? Então vamos testar, vamos por partes aí para a gente entender, para a gente testar. Então agora eu sei que o x ele já está verificando, legal. Preciso agora verificar a bolinha. Então vamos executar novamente. Como que eu vou? Vamos fazer aí 3 situações com a bolinha. Então x aqui, ó, bolinha, bolinha, bolinha. Olha lá. No caso eu esqueci de trocar. Aqui é bolinha, né? Legal, vamos testar uma condição de cada para a bolinha ganhar. Então, aqui na horizontal, bolinha, olha lá, bolinha ganhou. Vamos fazer um teste agora na diagonal. Bolinha ganhou de novo. E agora um na vertical. Legal, bolinha ganhou de novo. Aparentemente nossa lógica está rolando, tá? Agora eu preciso saber do velha, né? Preciso saber se a gente deu velha no jogo, né? O velha você pode verificar só na última jogada, né? Você acaba de jogar e você olha, opa, tudo bem que assim, quando você está jogando você poderia até verificar, né, antes, né? Existe, mas aí isso exige uma lógica um pouquinho mais além. Eu não quero confundir muito, então eu vou só depois de todo mundo, ó, vou colocar um else. Se ninguém aqui deu certo, ele teria que imprimir velha, só que, ó, vamos dar aqui um print, deu velha, tá? Então, o que vai acontecer? Na verdade, cada vez que ele fizer aquela verificação, ó, deu o primeiro clique. Alguém ganhou? Não. Então ele já vai mandar um deu velha. Alguém ganhou? Não, deu velha. Alguém ganhou? Não, deu velha. Ou seja, ele está passando sempre por aqui, né? No caso, ele só pode imprimir que deu velha se eu tiver na última rodada, né? A cada rodada, você não dá um rodada mais e verifica a jogada? Então, vamos fazer o seguinte, você começa na rodada 1.
Comecei na 1, aí dei o primeiro clique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se na hora da verificação rodada for igual a 10, então, porque ele está sendo incrementado antes de verificar a jogada, né? Então você pergunta aqui, ó, só mandar mais um if aqui dentro do if, entendeu? Ó, if rodada seria maior ou igual a 10. Tipo, maior ele nunca vai ser, né? Porque só tem 9 peças ali. Mas a gente pode pôr igual. Ou igual a 10 também. Tanto faz nesse caso. Deu velha. Então agora sim. Vamos executar mais uma vez. Agora ele não vai ficar imprimindo toda hora o valor. Olha lá. Cliquei, não imprimiu nada. Ele só vai imprimir depois que você preencher todo mundo. No caso eu ganhei aqui sem querer antes. Vou fazer de um jeito que ninguém ganha. Olha lá, no último clique. Ganhei com X. Eu estou preocupado com a programação. Às vezes você não consegue ver nem o básico, né? Legal, aqui ninguém vai ganhar. Então, o último clique, beleza, ó, deu velha. Verificou várias vezes, já deu 10 jogadas, então acabou, né? Legal, então vamos fazer um último teste aqui, ó. Eu vou fazer um teste agora, tipo, pro X ganhar, pra bolinha ganhar e pra da velha e acabou. É lógico que assim, pessoal, quanto mais você testar, quanto mais você pensar com profundidade na dinâmica do jogo, mais lógica você vai ter que acrescentar. No caso, tipo, ele só tá dando um print aqui no final, né, pra falar o vencedor. Eu poderia ainda colocar um splash aqui na tela, fazer uma animação, girar o tabuleiro, tudo vai deixar o negócio mais complexo. No caso, eu quero evidenciar para vocês mais a parte dessa lógica aqui, tá? E outras coisas, mas percebo que o desenvolvimento é infinito. Dá para melhorar isso aqui infinitamente, mas no caso eu só quero fazer um jogo bem simples. Então, vamos fazer um último teste para cada situação. Primeira situação, quero que o X ganhe. Então, sei lá, Olha lá, X ganhou, beleza. Quero agora que a bolinha ganhe. Então, bolinha, bolinha, bolinha ganhou. E quero dar mais uma velha. Última. Agora já era. Deu velha. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham aproveitado aí os conhecimentos. Se alguém achar legal melhorar, dá para melhorar, dá para colocar implementar um monte de recursos aí, tá? E essa que é a ideia. Até aqui percebam que num jogo bem simples como esse, já tem bastante coisa envolvida, né? Já temos aí uma lógica bem interessante. Ó, deixa eu dar uma última mostrada no meu código inteiro aqui. Então esse aqui é o script que vai nos objetos transparentes, né? Para clicar. E esse aqui é na verdade a alma do nosso jogo, é a lógica de todo o nosso jogo, tá? Basicamente a lógica está aqui, a grande lógica do negócio está aqui, tá? E não se assustem com isso, tá, pessoal? Se vocês começarem a estudar inteligência artificial, ciência de dados, né, fazer análise de dados, meu, isso aqui, muito da programação desse tipo de aplicações tem muito disso, é muito if else, é muita comparação, tá legal? Basicamente isso aqui é a essência do pensamento do computador, é ficar chaveando aqui, essa que é a lógica do programa, essa que é a lógica do pensamento, aliás, né? Então não se assustem porque inteligência artificial, análise de dados direto, você vai ter umas funçõezinhas dessa aqui, então por isso que eu trouxe essa aula aqui, que é pra gente exercitar isso daqui, na verdade. Tá legal? Faça esse exercício uma, duas, três vezes que vocês vão ganhar um monte de noções. Aí, principalmente quem está começando agora com a programação,
É legal você saber que só com if else você já consegue bolar uma série de raciocínios para esse tipo de aplicações assim, tá? É isso aí, galera. Até a próxima então e valeu!